Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é Leon Weinstein ao microfone, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Hoje vamos falar sobre Einstein, sobre Kash Patel, sobre Bantinó. Este é o chefe do diretor e do vice-diretor do Federal Bureau of Investigation. Agora vamos falar sobre em que areias movediças James Comey se meteu, por que ele fez isso, porque já se sabe por que ele fez isso. Vamos assistir a uma entrevista incomum e reveladora do meu ponto de vista com Maria Bartolomeu. Peço desculpas, S. No final, o que me deixou atônito, eu diria assim, eu realmente não esperava por isso. Bem, absolutamente. No caminho, vamos falar sobre a investigação do ataque ao Capitólio, sobre como o Federal Bureau of Investigation mente facilmente para o Congresso, para a imprensa e, em geral, mente quando quer. A boca deles, quando queremos, aí abrimos. Bem, agora vamos passar para o grande amigo dos Clinton, James Comey, que na época foi esperto demais e acabou arruinando as chances de Hillary de algum dia se tornar presidente. Não quis dizer nada, tudo bem. Continuar a investigação de James Comey, que postou em seu Instagram um apelo codificado para tirar Trump do poder. 86, 47, estava escrito lá, digamos assim. Ele tirou uma foto, supostamente alguém colocou então 86, 47 na praia com conchas, e ele tirou uma foto. E para ficar claro, 86 pés de comprimento, 66 pés de profundidade, esse é o tamanho padrão de um caixão. Quando querem dizer que alguém vai ser eliminado, dizem 86 ele. E 47 significa o 47º presidente dos Estados Unidos da América, ou seja, 86-47. Isso significa matar Trump. Isso eles não sabem, só eu não sei lá quem são os novos imigrantes. O comediante, claro, é um idiota. Se ficasse quieto, talvez até esquecessem dele. Mas ele não aguentou e quis aparecer na imprensa de novo, e conseguiu. Eu diria que ele se deu mal, como um frango depenado. Começamos esta manhã de domingo com crescentes apelos para investigar e possivelmente prender Jim Comey depois que o ex-diretor do Federal Bureau of Investigation publicou nas redes sociais uma imagem sugerindo um chamado para assassinar o presidente Trump. Na sexta, Comey foi interrogado pelo serviço secreto e agora enfrenta várias investigações federais. Depois que ele publicou uma imagem de uma paisagem de praia com conchas dispostas na forma do número 8.647, acompanhada da legenda "Formação legal de conchas na minha caminhada pela praia". O número 86 geralmente significa eliminação, e o presidente Trump, claro, é o 47º presidente. Após uma reação pública tempestuosa nas redes sociais, Comey removeu a publicação, afirmando que não sabia que 86 significava eliminação de algo e que ele é contra a violência. Já houve 2 tentativas de assassinato contra o presidente Trump, que ainda estão sendo investigadas pelo Federal Bureau of Investigation. Após esse incidente, o novo diretor do Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, me informou que está em processo de investigação ativa desse caso. Alguns dias antes disso, Kash Patel e Dan Bongino nos contaram como Comey usou o Federal Bureau of Investigation para seus próprios objetivos. E também sobre alguns outros casos importantes nos quais eles estão trabalhando agora, incluindo células de tráfico de drogas e pessoas que ainda operam nos Estados Unidos da América, os eventos de 6 de janeiro e a morte de Jeffrey Epstein. Comey abriu a caixa de Pandora, agora tudo será lembrado contra ele. Esta é uma discussão na Fox, e a pergunta foi feita ao presidente, ou seja, àquela organização que escreveu o plano de Trump para 2025 e para o 4º ano de seu governo, e para os 4 anos de seu governo. Kevin diz: "Eu suponho que houve um pouco de sangue e uma mensagem política nisso. Mas por que arriscar publicar isso se você não sabia qual era a mensagem?" Não me sinto confortável em dizer isso, mas James Comey é um mentiroso e provavelmente um traidor pelo que fez. E não só naquela época, mas durante muitos anos. E aqui o contexto é importante. Mesmo que ele merecesse a presunção de inocência, mas ele não merece.
o presidente Trump sobreviveu a 2 tentativas de assassinato, uma das quais quase terminou em tragédia. E você quer me dizer, James Comey, como ex-diretor do Federal Bureau of Investigation, que você vai sair impune depois disso? Mas ainda pior é que você acha que o povo americano é tão ingênuo a ponto de acreditar nas suas explicações sem sentido? Ele merece ser processado criminalmente. Ou seja, ele merece ser julgado. E como seus colegas de partido o defendem? O que você acha? Como isso é percebido em Washington entre as pessoas que avaliam suas explicações? Eu levo as palavras dele literalmente. Tradicionalmente, 86 significava simplesmente se livrar de alguém, mas sem causar violência à pessoa. Concordo, foi muito imprudente da parte dele publicar isso. Tenho certeza que agora está muito arrependido. Na política e na vida americana já há violência demais. Não valia a pena fazer isso. Ele merece ser processado criminalmente? Por favor, o que você acha? Ou seja, ele, ao que parece, ele está muito arrependido. Ele não tinha essa intenção. E por que ele deveria ser julgado? Sim, claro, mas ele é tão fofinho, macio, doce. Eles acham que somos totalmente idiotas. Bem, sim, completamente idiotas. E agora, o que realmente está acontecendo? É tudo muito simples. O livro de Comey que ele escreveu deve aparecer nas prateleiras em breve. É só isso. É isso que está escrito no artigo. Na minha opinião, tudo o que está acontecendo aqui é simples e vulgar. Em 4 dias, James Comey lançará um novo romance policial, numa tentativa desajeitada de promovê-lo. A verdade é que agora James Comey não representa ameaça para nada, exceto para sua própria dignidade. Ou seja, esse canalha só criou uma sensação para chamar a atenção para si mesmo. Larchik, ele simplesmente se abria e continuava se abrindo, Larchik sem nem mesmo uma chave. Espero que ele tenha lembrado de si mesmo a tempo e que o Federal Bureau of Investigation, o atual Federal Bureau of Investigation, depois do Federal Bureau of Investigation de Kobelskaya, comece a puxá-lo para fora. Não sei como, digamos assim, lidar com esses negócios meio sórdidos e sacudi-los. Eu realmente espero que encontrem roupa suja de uns 27 anos atrás, ou melhor ainda, de 100 anos atrás. Melhor ainda se for de 200 anos atrás. A gente pensou que ele estava dando um sinal, que estava fervendo de ódio, mas ele só estava fazendo propaganda do próprio livro, Filho da Mãe. Ok, mudando de assunto. Bem, uma das questões que, por assim dizer, não deixa a sociedade americana em paz é o caso do Epstein, o suicídio dele. Bem, todos nós achamos que não foi exatamente um suicídio, que foi uma encenação. E então todos estão interessados na lista de clientes dele, se há entre seus documentos, provas e gravações em vídeo, por assim dizer, dos seus clientes. Com garotas jovens de idade tenra que ele usava para chantagem, como agora já sabemos. Mas nós prometemos transparência. Já se passaram 150 dias. Trump, mas na verdade não mais do que 2 meses de liderança efetiva do Federal Bureau of Investigation, os chefes das agências de segurança já foram aprovados há 2 meses e meio. Gosto que todos eles tenham a idade dos filhos do presidente. Essas são pessoas que, junto conosco e com Trump, passaram por um dos períodos mais vergonhosos, se não o mais vergonhoso, da história dos Estados Unidos da América. A equipe está formada, os planos estão feitos, o período de treinamento, bem, o que chamam de período pré-inaugural, espero que tenha passado. Mas primeiro foi preciso encontrar, é claro, ou documentos cuidadosamente escondidos, ou vestígios cuidadosamente ocultos do que foi destruído aos poucos, restaurar, verificar. Às vezes acontece que até isso pode ser uma armadilha. Sim, o que é verdade, o que não é, e o que pode ser mostrado ao público, e o que é um golpe para pessoas inocentes. Você está mostrando sobre as vítimas, e você não tem o direito de mostrar isso. E chegou a hora, os primeiros fluxos de lama. A verdade, por assim dizer, a verdade nesses assuntos, infelizmente, é suja, nojenta e suja.
Então, estão prontos para se derramar na vida da sociedade americana como água suja? Para que fiquemos ainda mais enojados com o que aconteceu conosco e talvez ainda mais felizes por isso ter deixado de acontecer? Esta é uma das entrevistas mais impressionantes que já vi na minha vida. Uma entrevista com o diretor do Federal Bureau of Investigation, Kashem Patel, e seu primeiro vice. Ou seja, Bondini Danon Bondini. Eu não ouvi nada assim há muito tempo, ou talvez nunca tenha ouvido. A jornalista Maria Bartolomeo é muito boa, perspicaz e inteligente, uma jornalista que pensa. Jeffrey Epstein cometeu suicídio? As pessoas não acreditam nisso. Bem, quero dizer, ouça, eles têm direito à própria opinião. Mas como alguém que trabalhou como defensor público, promotor, que esteve nesse sistema prisional, que esteve na solitária e presenciou um suicídio. Foi exatamente isso. Ele tirou a própria vida. De novo, você quer que eu veja o caso inteiro? Ele tirou a própria vida? Eu sei, é um trabalho difícil. Dois chefes do Federal Bureau of Investigation que odeiam o establishment democrático vieram para limpar e investigar. Dizem que Epstein tirou a própria vida. Isso contradiz o que eu sinto, mas é muito difícil para mim não acreditar nesses dois caras. Por quê? Porque... Então, por enquanto, vamos deixar isso de lado e ouvir o que mais eles dizem. E o fato de que a advogada do Trump, aliás, a Alina Kobach, que é uma das advogadas do Trump, ela o defendeu em vários casos relacionados, bem, em Nova York, sei lá, em algum lugar depois do encontro com Kashem Pamondi. Isso foi informado pela ministra da Justiça do nosso país. O que é isso? O Federal Bureau of Investigation está preparando documentos para várias prisões de grande repercussão, como ela disse. Ou seja, já existe uma parte dos nomes, pelo menos uma parte, e provas suficientes para isso, para ir ao chamado grande júri, apresentar e exigir o direito de prender. Vamos continuar com a entrevista de Maria Bartolomeo com o diretor do Federal Bureau of Investigation, Kashem Patel, e seu primeiro adjunto, Dan Bongino. Ouça, eu posso falar sobre as pessoas que ocuparam nossos lugares antes de nós, sobre os predecessores que conscientemente enganaram os americanos, organizando o maior jogo de fraude em Washington. Eles diziam que o Federal Bureau of Investigation é a organização de aplicação da lei mais respeitada, e era assim mesmo, e muito em breve voltará a ser assim. Mas quando pessoas como Comey, McCabe, Sterzog e outros semelhantes, junto com Jameson Bakeron, vieram aqui e conscientemente mentiram para o Tribunal Federal para fraudar as eleições presidenciais, enganando o público americano e provavelmente usando ilegalmente o dinheiro dos contribuintes para financiar toda essa operação. Esconderam informações exculpatórias do Tribunal Federal, onde eu já havia testemunhado para capturar terroristas. Foi isso que quebrou o Federal Bureau of Investigation. E depois, quando foram pegos, eles mentiram sobre isso de novo. E você e mais algumas pessoas, como Dan e outros, foram corajosos o suficiente para expor isso 6, 7, 8 anos atrás. E ainda falamos sobre isso, né? Porque o Congresso está trabalhando ativamente conosco agora. Os documentos da operação estão chegando rapidamente e em grande volume. Eles são enviados para lá sem edição para que possamos garantir total transparência. Isso permite restaurar a confiança dos americanos no Federal Bureau of Investigation. Ou seja, Comey e sua equipe falsificaram documentos, esconderam-nos, mentiram para o Congresso e tudo isso para que Trump perdesse as eleições. O que podemos fazer agora é continuar publicando os documentos e as informações que essas pessoas escondiam do público americano. E eu digo a vocês agora mesmo, apesar de tudo o que já sabemos sobre isso, só na semana passada descobrimos ainda mais. E continuamos trabalhando com o Congresso para divulgar esses documentos. É assim que a antiga liderança aqui era vingativa e cruel. Eles não apenas distorceram o processo Foreign Intelligence Surveillance Act e mentiram para o público americano, mas também esconderam e ocultaram documentos, colocando-os em salas onde as pessoas não deveriam entrar. E é bom que estejamos aqui agora para colocar ordem e vocês estão prestes a testemunhar uma onda de transparência.
Ou seja, nos deem cerca de uma semana ou duas. Dê-nos uma semana ou um pouco mais, e você verá, disse o diretor do Federal Bureau of Investigation. E você verá um fluxo de documentos que confirmam minhas palavras, disse o homem que escreveu um livro sobre como limpar o Federal Bureau of Investigation e que Trump colocou para limpar o Federal Bureau of Investigation. E claro, ele não é um novato. Ele não apenas escreveu um livro, mas também liderou a investigação do Federal Bureau of Investigation para o Congresso. Ou seja, ele investigou o Federal Bureau of Investigation a pedido do Congresso dos Estados Unidos da América. Ele foi promotor-geral de um distrito, trabalhou, se não me engano, como vice ou assistente do ministro da Defesa, também lidando com investigações lá. E o segundo é Dan Bandino, todo o país o conhece, ele trabalhou na segurança do presidente e participou de várias investigações, ou seja, são caras com experiência e conhecimento. O juiz que deu apenas uma leve advertência àquele agente que mentiu e, você sabe, enganou o povo americano, é o mesmo juiz que agora está impedindo Donald Trump de fazer alguma coisa, não é? Juiz Boasberg. Sim, eu só preciso discordar. Ele está aqui algumas semanas a mais que a gente, nós já estamos aqui há 2 meses. Você está lidando com uma organização de 38 mil pessoas e um orçamento de cerca de 12 bilhões de dólares. Где ожидать от нас за 2 месяца, что мы раскопаем то, что было 8-летним, а может и дольше? Onde esperam que em 2 meses a gente desenterre algo que estava enterrado há 8 anos, ou talvez até mais? Uma investigação politizada de muitos anos, com vários níveis de procedimentos, desde os procedimentos do volatility, uncertainty, complexity and ambiguity, que simplesmente foram jogados no lixo e deram descarga, até os inúmeros níveis de responsabilidade, onde as pessoas mentiram e esconderam informações. Eu não estou pedindo para você confiar em mim. Querem que seja feito certo ou rápido, não dá para ter os dois. Se quiserem rápido, nós fazemos e vocês sabem o que vai acontecer. O mesmo que da última vez. Os participantes da conspiração Spygate processaram o governo e receberam dinheiro, obtendo tudo o que queriam. Se é isso que você quer, faremos rápido e de maneira incorreta. Mas você quer dizer que encontraram algo que nem você sabia, quero dizer, você estava bem no centro disso. Sim, fui o principal investigador do caso Russiagate no Comitê de Inteligência da Câmara. Eu já estive nos seus programas antes, quando trabalhava nisso. E eu digo a você e ao público americano que agora encontramos materiais, informações e pessoas que tentaram esconder isso do mundo inteiro, desde que assumimos esses cargos. E nós, como disse o vice, tentamos fazer isso não só para informar o público americano sobre o que aconteceu, mas também para que haja responsabilidade por isso. Isso exige um pouco mais de tempo. E se levarmos em conta que estamos ao mesmo tempo implementando nossas prioridades no combate aos crimes violentos e na proteção do país, sabe, estamos atuando em 3 frentes ao mesmo tempo e avançando em cada uma delas a toda velocidade. Casos relacionados a fraudes, manipulações, ocultações, são tantos que a nova liderança do Federal Bureau of Investigation ou teria que se dedicar apenas a eles e deixar de lado os problemas urgentes, ou seria obrigada a dividir o tempo. Ou seja, tudo vai acontecer mais devagar do que gostaríamos. Dividir o tempo entre novos problemas e investigações das ações criminosas da liderança anterior do Federal Bureau of Investigation. A antiga liderança do Federal Bureau of Investigation nos deixou uma instituição, uma força policial para a América e para o mundo inteiro que permitiu que a cada 7 minutos um cidadão americano morresse de overdose de fentanil. Essa antiga liderança do Federal Bureau of Investigation, como McCabe, deixou para nós um Federal Bureau of Investigation que permitiu que uma mulher ou uma criança fosse estuprada a cada 6 minutos e meio neste país. Essa mesma estrutura de liderança deixou para nós um Federal Bureau of Investigation que permitiu que um homem ou uma mulher fosse assassinado 2 vezes por hora neste país. Aqui está a nossa resposta para eles. Quando chego ao Congresso no Capitólio, digo, sim, escutem, eu não patrulho o seu bairro porque ele é republicano ou democrata. Por favor, compartilhem suas prioridades, recursos necessários e áreas onde precisam de treinamento. Enviaremos tudo o que for preciso para vocês. É por isso que enviamos 500 agentes do Federal Bureau of Investigation para as regiões fora de Washington, Distrito de Colômbia. Se os democratas quiserem fazer política com isso, como funcionários eleitos, eles podem dizer o que quiserem. Se gritarem comigo e com Bondim, aguentaremos o dia todo. Eu nem entendo por que eles fizeram isso. Ou seja, por que colocar o Federal Bureau of Investigation e sua reputação em risco? Só para ganhar as eleições?
Porque eles são fracos. Eu odeio pessoas fracas, eu não suporto isso. Eles não tinham, estamos ao vivo, né? Então eu já disse uma vez bobagem, mas lhes faltou coragem, bravura e caráter para fazer o correto, optando pelo caminho mais fácil. Donald Trump se tornou para eles uma ferramenta política conveniente, que eles usaram achando que poderiam tirar proveito disso. Eles pensaram que com o apoio da mídia, tudo ficaria impune para eles. Eu sei que existem células de tráfico de drogas e tráfico de pessoas. O quão sério isso é nos Estados Unidos? Está em toda parte. Quando você abre a fronteira, e isso não é uma declaração política, ela fica aberta por 4 anos. Então, o que está acontecendo? O crime está aumentando devido a centenas de milhares de imigrantes ilegais atravessando a fronteira, incluindo muitos criminosos perigosos. Nem todos eles, mas muitos. E depois se estabelecem nas comunidades. E é por isso que criamos grupos especiais para combater as gangues de rua mexicanas em todo o país. O problema não está apenas nas gangues internacionais, mas também nas gangues urbanas locais presentes em algumas cidades. Mas já se espalharam, tomaram conta do tráfico de drogas, de pessoas, do trabalho infantil forçado e da própria atividade criminosa. Eles estão totalmente envolvidos e ninguém prestou atenção neles, porque nossas cidades e os líderes eleitos permitiram que existissem sem controle policial. Mas agora isso acabou. Ouvir isso é horrível. Você entende como é rápido transformar um país em Ganglândia e em uma República das Bananas, como dizem, até mesmo um país como os Estados Unidos da América. Um enorme problema. Durante o governo de Biden, as fronteiras estavam abertas tanto ao sul quanto ao norte. E junto com essas fronteiras abertas vieram drogas, prostitutas menores de idade, bandidos, terroristas e o tráfico de crianças. Agora, há uma orientação para se concentrar no combate ao crime real, prestar atenção à migração ilegal, ao tráfico de pessoas e reduzir os esforços na investigação de crimes de colarinho branco. Eu não gostaria de dizer que pretendemos, por assim dizer, reduzir essas áreas. Nós agimos com base nas informações disponíveis e contamos com 36 mil funcionários que nos dizem onde há problemas. Atualmente, a realidade é que mais problemas surgem não na área de combate ao terrorismo, que é a minha especialidade e experiência anterior, mas sim no tráfico de drogas e no tráfico de pessoas. Mais recursos estão sendo alocados para a deportação em parceria com o Ministério da Segurança Interna. Essa é a realidade atual, mas não estamos esquecendo os crimes de colarinho branco e o combate ao terrorismo. Foi isso que você disse. Se você causar dano a uma criança, tirar a inocência dela, nós iremos atrás de você. E o que aconteceu em 6 de janeiro? Durante 4 anos? Todos que chegaram nessa data, nesse dia em Washington, foram procurados, interrogados, acusados, presos. Disseram que isso era pior do que o 11 de setembro, pior do que Pearl Harbor. Então, parece que eu acabei em uma situação parecida, assim como o senhor, porque 6 de janeiro, durante o governo anterior de Trump, eu fui chefe do gabinete do Ministério da Defesa e eu passei 4 anos e uma quantia considerável de dinheiro para defender a verdade, porque as pessoas politizaram o que realmente aconteceu em 6 de janeiro. Agora temos certeza de que o presidente Trump autorizou legalmente o desdobramento da Guarda Nacional. Como chefe de gabinete do ministro da Defesa, junto com ele tomei essas medidas. Quando finalmente chegou a autorização, porque por lei era necessário o aval do governador e do prefeito de Washington, é assim que a lei funciona. Quando ela chegou em 6 de janeiro, lembrando que oferecemos isso a eles dias antes, eles recusaram. Publicamos as cartas que mostraram como a recusa foi formalizada pelo seu programa. Nós realizamos a mobilização de emergência mais rápida em Washington, Distrito de Colômbia, desde a Segunda Guerra Mundial e o maior deslocamento da Guarda Nacional na capital desde a Revolução Americana. Aqui está o que aconteceu em 6 de janeiro. Mas o que você e seus telespectadores realmente querem saber é, quando desmentimos aquela campanha de desinformação com fatos, o que o Federal Bureau of Investigation fazia? Bem, nós temos as respostas.
Acabamos de descobrir um tesouro de informações e agora ele está a caminho do Capitólio. Eles solicitaram esses dados e estão recebendo, e vocês também estão recebendo respostas sobre os eventos de 6 de janeiro. Quais fontes foram usadas, quais meios foram empregados, quantos recursos foram mobilizados, quem tomou as decisões. Vocês recebem isso, nós controlamos o Federal Bureau of Investigation e vocês recebem esses dados deles. Explicando, Kash Patel estava, naquele momento, no dia chamado de véspera do ataque ao Capitólio. No dia do ataque ao Capitólio, ele estava no Ministério da Defesa, onde recebeu um pedido do presidente Trump para destacar a Guarda Nacional para proteger o Capitólio e restabelecer a ordem em Washington. Porque muitas pessoas eram esperadas lá. Mas, por lei, o Ministério da Defesa não pode enviar pessoas por conta própria. Ele deve pedir permissão ou ao prefeito, ou ao governador, ou no território que pertence ao Congresso, ao presidente da Câmara dos Deputados. Bem, então, já que é exigido por lei, Kash Patel entrou em contato com um, com outro e com o terceiro, e a liderança do Distrito de Colômbia, a prefeita de Washington e a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, proibiram a entrada da Guarda Nacional. Bem, havia agentes do Federal Bureau of Investigation entre os manifestantes. Isso é interessante. Se sim, o que eles estavam fazendo, porque não impediram as pessoas... Havia agentes do Federal Bureau of Investigation infiltrados entre os manifestantes, incitando as pessoas? Como já mencionei, a resposta para essa questão está sendo elaborada e em breve será encaminhada ao Congresso. Você está quase lá. Eu vi isso, eu vi todo o pacote de informações. Nós conduzimos uma investigação extensa para encontrar isso. E agora estou quase certo de que temos uma resposta final e inequívoca. Mas você e o público vão recebê-lo, vocês verão isso por escrito, que será enviado para o Capitólio. Só quero ter certeza de que estamos nos entendendo. Como ex-agente e policial, eu sei que há uma diferença entre um agente, tenho certeza de que você sabe disso, não quero soar ridículo. Um agente é um funcionário federal treinado na categoria Gestão Estratégica de Segurança, Sistema de Gestão de Segurança 11, enquanto uma fonte ou informante é outra coisa, há uma diferença entre eles. Quando você vir esses materiais, que prometo que aparecerão, não peço que acredite apenas em nossa palavra. Eu sei que eles vão aparecer, porque eu os vi ontem. Quando você os vir, eu só quero que você entenda que isso não é uma desculpa. Nada, mas... Há uma diferença entre agentes e informantes. E eu só espero que, quando as pessoas publicarem essa informação, elas façam essa distinção. Há uma diferença, não sendo necessariamente melhor ou pior. Essa é uma diferença muito importante. Eu quero esclarecer uma coisa. Que o público americano veja o que nossos predecessores declararam ao Congresso sob juramento. Fontes do Federal Bureau of Investigation não foram usadas em relação aos eventos de 6 de janeiro. Encerro por aqui, mas revejam a gravação em vídeo e fiquem atentos ao material que está chegando ao Congresso. O que pode ser entendido disso? Ou seja, parece que em Washington não havia agentes do Federal Bureau of Investigation na multidão, mas sim informantes disfarçados e infiltrados em vários grupos. Ou seja, não eram aqueles que podiam ficar do lado da lei, mas sim aqueles que não podiam se revelar. E, ao mesmo tempo, a antiga liderança do Federal Bureau of Investigation enganava o Congresso por algum motivo, dizendo que não havia nem uns, nem outros, nem terceiros, que não havia absolutamente ninguém. Para investigar a fundo eventos como os de 6 de janeiro e o caso do homem com a bomba no tubo. Para ter sucesso, você precisa de 3 elementos: pessoas, informação e pessoas com informação. Deixe o público montar o quadro sozinho. Aguardem e verão tudo. Nada do que fazemos acontece por acaso. Bem, agora a última coisa. O mais impressionante é quem ajudou e continua ajudando a trazer para os Estados Unidos da América assassinos, estupradores, terroristas, drogas e prostituição infantil. Nos primeiros 2 ou 3 meses do nosso governo, durante a administração de Donald Trump, ele fechou a fronteira. Ele parou a travessia da fronteira. Então, de onde ainda vem todo esse fentanil? De onde persiste o tráfico de pessoas? Para onde os traficantes pretendem continuar trazendo drogas para o país? Fronteira Norte, nossos adversários se uniram. Fronteira Norte, senhoras e senhores, isso é o Canadá. KPK e outros. Rússia e Irã estão envolvidos em vários tipos de atividades criminosas.
e eles chegam a Vancouver e chegam de avião, é justamente a enorme extensão da fronteira norte e a falta de cooperação por parte das autoridades federais em administrações anteriores sobre a questão do fortalecimento dessa fronteira que levam à continuação de crimes violentos. Agora estamos focados nisso. O Partido Comunista da China, a liderança da Rússia e do Irã estão enviando pessoas, armas e drogas para nós através do Canadá, que diz que sua fronteira permite a passagem. Talvez bem 1% do que entra nos Estados Unidos da América, mas de onde vem então os outros 99% se a fronteira mexicana está fechada? A fronteira com o México está fechada. E nós estamos em contato com nossos parceiros das agências de segurança do Estado e das autoridades locais lá. Mas quem deve e pode intervir é o Canadá, pois eles produzem isso lá e enviam para cá. Para mim, não importa entrar na discussão sobre tornar alguém o 51º estado ou não, eles são nossos parceiros do norte e o México nos ajudou a fechar a fronteira sul, apesar de suas falhas. Os fatos são claros, a fronteira está aberta e apresentarei as estatísticas que citei no Congresso, mas ninguém deu atenção. Mais de 300 terroristas conhecidos ou suspeitos cruzaram ilegalmente a fronteira do país no último ano. Não se trata apenas de imigrantes ilegais, mas de terroristas. 85% deles entraram pela fronteira norte. Neste ano já são 100. Para mim, honestamente, isso é um choque. As drogas são produzidas no Canadá. 85% dos terroristas que vieram para os Estados Unidos da América não vieram do México, mas sim do Canadá. Terroristas cruzaram ilegalmente a fronteira deste país, suspeita-se que 60 pelo sul e norte. Senhores, hoje discutimos muitos pontos e agradeço o tempo de vocês. Estou muito feliz que pudemos nos encontrar com vocês para que sua audiência pudesse ver isso. Não damos muitas entrevistas e pretendemos continuar assim. Vocês relataram os fatos honestamente por anos, mesmo quando impopular, desagradável, custoso financeiramente e pessoalmente para vocês. Por isso convidamos você para o prédio do Goover. Estamos felizes, temos um estande de tiro coberto e em breve vamos levá-lo até lá. Escola Municipal. Mas nós realmente valorizamos a sua coragem de continuar dizendo a verdade. De fato. Maria sempre tentou contar os fatos e não repetir uma diretriz imposta de cima. O que descobrimos, senhores? No caso Epstein, haverá prisões? Comi. Ele só irritou os gansos, parece, tentando promover seu livro. Foram encontrados documentos sobre o caso de 6 de janeiro no Capitólio, e eles mostram que o Federal Bureau of Investigation mentiu para o Congresso. E que o Canadá está deixando terroristas e drogas entrarem no nosso país, embora afirme que nada disso chega até nós vindo de lá. Senhoras e senhores, inscrevam-se para receber informações diárias. Aos domingos, fazemos transmissões ao vivo com perguntas e respostas às 10 da manhã, horário de Los Angeles. Além disso, para os patrocinadores. Para os patrocinadores do canal, eu faço vários programas especiais que só podem ser assistidos por aqueles que nos ajudam financeiramente. $4 por mês ou mais, se você quiser. Para se tornar um patrocinador, $4 já são suficientes. Está tudo escrito na descrição. Como entrar lá, o que fazer, onde clicar e imediatamente. Automaticamente você terá acesso, depois que fizer isso, acesso a séries especial, que, como já disse, é feita para os patrocinadores. Além disso, está funcionando o projeto Roteiro para a Liberdade em um canal separado, onde contamos como construir uma sociedade na qual possamos viver de acordo com princípios morais e racionais. Nós o chamamos de anti-Marx. Não se esqueçam dos likes e dos comentários, senhoras e senhores. Até a próxima vez. Por favor, escrevam comentários abaixo. É interessante ler o que vocês pensam. Até logo. As legendas foram criadas por mim.